Bem-vinda à segunda parte da nossa aula 2 sobre sexualidade, da jornada Experiência do Lar. E essa segunda parte nós vamos falar sobre corpo e sexualidade. Iniciamos essa segunda parte lendo lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa passagem nos lembra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos honrá-lo e cuidar bem dele, tanto quanto do Espírito, pois pertence a Deus e foram comprados por um alto preço. Isso nos chama a uma vida de respeito e cuidado com o nosso próprio corpo. Todo o nosso corpo é lindo e todas as partes dele foram criados por Deus, não pelo diabo, inclusive os nossos órgãos sexuais e do prazer. Sim, o clitóris também faz parte do templo do Espírito Santo. Foi Deus quem colocou ele lá, para vivermos o nível de prazer e entrega que Deus nos projetou para viver. Ele nos convida a voltarmos para a essência, para a beleza e capacidade de prazer que o nosso corpo pode nos proporcionar. Isso só é possível se compreendermos que tudo que Deus fez é perfeito. Ele nos deu um corpo dotado de prazer e que devemos amar e cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, é totalmente compatível com o prazer. Ele nos fez sermos dotados da capacidade de dar e receber prazer. A obra-prima da criação de Deus, que é o homem, só existe mediante o ato do prazer entre duas pessoas, o sexo. Nesse texto, de 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele fala sobre o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, sobre o cuidado com o nosso corpo, sobre olhar para o nosso corpo, sobre olhar para nós mesmos. E Deus, ele criou cada parte do nosso corpo, Tudo tem uma função. Se você estudar todos os órgãos do corpo, eles estão ali por uma função. Eles não estão ali por acaso. E da mesma forma, são os órgãos sexuais. O clitóris, ele é um órgão exclusivo para o prazer feminino. Então, a gente já pode concluir no início dessa segunda parte que o sexo, ele vem de Deus. O prazer sexual, ele vem de Deus. Deus, ele nos proporcionou isso. E como tem sido isso para você? E você tem usufruído de tudo a qual Deus deu para você? Você tem vivido e usufruído dos prazeres? Por vezes, muito foi ensinado, talvez, ou nós temos em nossa crença, em nossa mente, aquilo que a gente já falou na primeira parte, tabus, crenças, alguns tabus, algumas crenças que vêm da religião, em que sexo é ruim, sentir prazer é errado, você não pode, você não deve. Reprime. E a gente vê aqui que tudo que Deus criou tem um propósito, inclusive o clitóris. E ele é feito exclusivo para o prazer feminino. E você tem usufruído desse prazer a qual Deus proporcionou para você, mulher? E quando nós falamos sobre prazer, nós não falamos apenas sobre o prazer sexual. Nós estamos falando sobre todos os prazeres a qual a vida nos proporciona. O prazer sexual, o orgasmo, ele é o ápice de todos os prazeres. E quando nós, como mulheres, como homens, aqui exclusivo falando para mulheres, quando nós não nos permitirmos a viver os prazeres a qual a vida nos proporciona, a qual Deus nos proporciona, qual é a chance de você conseguir viver e usufruir desse ápice, desse prazer? Vou te dar um exemplo. Quando nós não nos permitimos ter prazer pelas coisas da vida, pelas coisas simples, nós possivelmente não conseguiremos viver o ápice do prazer, que é o orgasmo. Agora, quando eu comecei a compartilhar que eu estou com a especialização em sexologia, muitas mulheres mandam mensagem, é incontável. Quantas mulheres mandam mensagem na rede social falando: Carol,
eu não consigo ter orgasmo, eu não sei o que é orgasmo, eu não sinto, eu não tenho prazer, me ajude, eu não sei o que fazer. E aí a gente vai investigar os motivos. Primeiro a gente precisa eliminar a questão da saúde, né? Como que está a sua saúde física? Tá tudo certo? Você já fez a consulta, fez o seu check-up? Como que foi? Fez um check-up médico? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Em relação a hormônios, né? Em relação até ao anticoncepcional que você toma, em relação ao antidepressivo, qualquer remédio que você tem feito de uso contínuo, você já fez um check-up no seu ginecologista, no seu médico? Tá tudo certo? Não existe nada na sua saúde física em que possa estar impedindo você de viver esse prazer, sentir o orgasmo, sentir o prazer, a libido. Então, descartamos a questão física, a questão médica. Aí a gente vai estar avaliando também as disfunções, se você está com alguma disfunção sexual, vai estar avaliando, e posteriormente a gente vai entrar na questão emocional, nas nossas limitações, naquilo que a gente tem colocado como crença, como tabu, em que a gente não consegue se permitir viver esse prazer, em que a gente não consegue se permitir viver o orgasmo, não consegue mais sentir prazer, não consegue mais ter vontade, e aí a gente entra na questão da permissão. Será que você tem se permitido sentir prazeres? Será que você tem se permitido sentir prazeres? E dando sequência, né, a isso, né, sentir prazeres, nós precisamos ter o conhecimento do nosso corpo. Muitas mulheres não sabem sobre o orgasmo, sobre a libido. Eu não sei como que é. Eu só me relaciono com meu esposo porque ele quer, já está mais como uma obrigação. Nunca me foi ensinado nada, eu sempre tive dúvidas, eu tenho pesquisado, mas o que eu tenho visto é muito pornográfico. E realmente, muitas das coisas que a gente vê na internet a gente precisa filtrar, porque existem coisas boas, mas também existem coisas que podem prejudicar, né? Principalmente nessa questão erótica, existem muitas coisas pornográficas na internet, né? Quando a gente pesquisa. Então você precisa filtrar de onde você vai buscar essas informações, com quem, onde você vai buscar essas informações. E aí eu gostaria de deixar a primeira questão dessa segunda parte sobre: você conhece o seu corpo? Talvez a gente não tenha usufruído do maior prazer, do ápice do prazer, que é o orgasmo, a gente não sabe. Talvez a gente não tenha sentido mais a libido, porque nós não conhecemos o nosso corpo. Aí entrando já na questão relacional entre homem, mulher, cônjuge, casal. Quando você casa, você se torna uma só carne. O seu corpo já não é mais só seu, ele é do seu esposo. O corpo do seu esposo já não é mais só dele, ele é seu. Então ambos vão viver, vão desfrutar da intimidade a dois, que é indispensável, que é importantíssimo dentro do contexto casamento, dentro da parceria conjugal. Então você conhece o seu corpo primeiramente? Você conhece o seu corpo? Antes de eu entregar o meu corpo para o meu esposo, eu conheço ele? Quais são as partes do corpo que você mais gosta? Quais são as partes do seu corpo que você mais gosta? Muitas vezes você, eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas quais são as partes do corpo que você mais gosta? E por quê? E as quais menos você gosta? E por quê? Das partes que você não gosta, é possível modificar ou melhorar? Então, quais são as partes do seu corpo que você menos gosta? Muitas vezes, muitas mulheres falam: Carol, eu não consigo mais ter relação de luz acesa porque eu não gosto do meu corpo, não quero que meu esposo veja o meu corpo, eu não gosto de tal parte, não gosto daquilo. Tá, mas como eu vou fazer para valorizar e ser diferente? Você pode valorizar isso. Como você pode dar ênfase para outras coisas? E o que você pode fazer para mudar isso? O autocuidado, o amor próprio, muitas vezes a gente não se permite ter prazer ou não consegue ter prazer porque nós não conseguimos nos enxergar e nos olharmos e ser felizes com o que nós somos. Você já percebeu que a maior beleza de uma mulher não é se ela tá magra ou não, se ela tá com o cabelo de um jeito ou de outro, se ela tá maquiada ou não tá. A maior beleza de uma mulher é uma mulher segura de si. Uma mulher que está segura de, independente se hoje ou não eu estou do jeito que eu gostaria ou não, se meu cabelo não tá legal, mas mesmo assim eu tô segura de mim. Isso é a maior beleza de uma mulher. Nós precisamos nos aceitar. E além de nos aceitar, é buscar
ser quem nós queremos ser. Muitas vezes a gente fala, eu sou assim, eu preciso me aceitar assim, vou me conformar assim. Não, se eu quero ser algo diferente, por que eu não faço algo para ser diferente? Por que eu não posso fazer algo por mim para ser diferente se eu gostaria de ser diferente? Não é mesmo? E eu gostaria de deixar um exercício para você ao longo dessa semana, falando sobre essa questão do seu corpo, né? A primeira coisa que nós precisamos olhar é para nós mesmos, para nós nos permitirmos viver os prazeres que a sexualidade nos proporciona, os prazeres da vida. É olhar para nós e aceitar cada detalhe do nosso corpo. E um exercício bem bacana tire um momento e faça um encontro com você mesma. Faça um encontro com você mesmo. Se arrume para você. Tome aquele banho, fica cheirosa, passe um creme, passe um óleo, arrume seu cabelo, vista uma lingerie que você goste, né, algo que você goste, e vá até a frente um espelho de corpo inteiro, e olhe para você. Olhe para todas as partes do seu corpo. Aprenda a apreciar você. Aprenda a se apreciar. Olhe para cada detalhe. Tenha um encontro de você com você mesma. Muitas vezes nós não nos amamos porque nós não conseguimos nem nos olhar. Então, faça esse exercício com você. Olhe para você. Tire esse tempo para si. Toque o seu corpo. Sinta o seu corpo. Aprecie quem você é. Explore o seu próprio corpo. Conheça-se. Muitas mulheres não conseguem ou nunca se tocaram, não se conhecem, não sabem quem são, pelo fato de que nunca conseguiram se olhar. E como você vai se permitir viver os prazeres na vida sexual, se você não consegue se olhar, se você não consegue amar quem você é? Você realmente sabe o que te dá prazer? Você realmente sabe o que dá prazer para você? Quais partes do seu corpo te dão mais prazer? E como você gosta de ser tocada? Muitas mulheres acabam vivendo o ato sexual com seus parceiros, com seu cônjuge, vivendo apenas de obrigação, ou não se permitindo, ou não usufruindo e não explorando o seu corpo e os seus prazeres também. Pense maneiras de sinalizar e comunicar essas preferências ao seu parceiro, usando formas verbais e não verbais, diretas e indiretas. Tem um caso clínico de uma mulher em que ela fez acompanhamento, né, na sexóloga por muito tempo sobre não conseguir ter prazer conjugal com seu esposo na relação sexual. E aí ela sempre trazia a questão de que não conseguia, não sentia prazer, porque a forma em que o seu esposo fazia, ela não conseguia sentir prazer, a forma que ele executava, que eles realizavam a relação sexual, ela não conseguia ter prazer. E foram muitas sessões sendo trabalhadas, e até que a gente chegou à seguinte questão: você já comunicou isso ao seu parceiro? Você já trouxe isso para ele? Que você não sente prazer, ou que você sente prazer de determinada forma? Como tem sido a comunicação com o seu parceiro? E existem as comunicações diretas, em que você vai falar para ele de uma forma assertiva. Por exemplo, muitas vezes a gente vai já na negativa. Eu não gosto que você faz determinada coisa. Isso eu não gosto. Não, meu bem, por que você não faz de tal jeito? Você percebeu o contexto diferente? Não gosto disso. Já vem com a negativa. Não. Em vez de falar, eu não gosto disso, eu não gosto dessa forma, assim, não. Meu bem, por que você não faz de determinada forma? Assim você vai conseguir conduzir de uma maneira mais assertiva, sem ser negativa. E de forma indireta, em que você vai conduzindo o seu parceiro a determinadas situações, a determinados toques, a determinadas carícias. Para finalizar essa aula, vamos concluir com algumas reflexões. Primeiro, se você passa por alguma situação em que você trouxe do seu sistema familiar, que você não consegue identificar, que você gostaria de estar falando de uma forma mais direta, estar partilhando sobre isso,
me chame no WhatsApp, vamos conversar, vamos compreender essa situação. Ou se mesmo você não está conseguindo usufruir da sua sexualidade com plenitude dentro do seu casamento, se algo tem incomodado você, se algo não está no normal, você pode estar me chamando. Porque a gente precisa compreender que nem todas as relações vão ser de igual modo. Por exemplo, talvez a forma que a sua amiga vive a sexualidade dentro do casamento seja diferente da sua. O que vocês precisam compreender é que existe a sua normalidade, a normalidade de vocês como casal. Compreende? Então, por vezes a gente olha sobre a sexualidade dos outros, olha em relação a outros, comparando a outros, e a gente pensa não viver com prazer, a gente acha que não está vivendo com prazer. Mas não, a gente precisa compreender qual é a nossa normalidade, qual é a normalidade dentro da nossa relação. Então, se restou alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida, ou se você gostaria de partilhar algo, pode estar me chamando ali no WhatsApp e a gente pode estar conversando sobre isso, sobre a sexualidade feminina, sobre o seu sistema, sobre a sexualidade sistêmica, para você conseguir usufruir de tudo aquilo que Deus nos proporcionou em relação à sexualidade. Escreva no seu caderno a seguinte questão: na hora do sexo com meu esposo, eu gosto quando ele? Então eu gostaria que você exercitasse isso. O que você gosta que o seu esposo faz com você, que vocês fazem junto, na hora do sexo? E mais, eu quero deixar uma dica bônus aqui no final. Algumas técnicas que você pode estar usando na hora H com seu esposo. E uma delas, que é interessantíssimo, principalmente para vocês que possam estar vivendo alguma fase conturbada na relação sexual, ou que vocês querem sair da mesmice, ou que pós-filho, filho pequeno, não tá legal, não estamos conseguindo nos conectar, estamos afastados, ai Carol, a gente já não consegue mais, tá escasso, não conseguimos mais ter tempo, estamos cansados, estamos esgotados, e Carol, a questão sexual aqui na minha casa, no casamento, não tá fluindo. Mas também você que está fluindo, está indo muito bem, você também pode incrementar e trazer algumas novidades para esse momento a dois. E uma das dicas é sobre a relação sensorial, que você possa ter um momento de prazer usando os 5 sentidos. Prepare então uma noite, um ambiente, um momento, pode ser em casa mesmo, mas faça dessa noite, desse momento especial. Algo especial, prepare. Primeiro você precisa cuidar com a organização. Ninguém gosta de ter um momento, uma relação, num quarto bagunçado, cheio de roupa jogada, com cheiro, um lugar bagunçado, um lugar sujo. Então priorize sempre pela organização, pelo cuidado deste lugar que é sagrado para vocês dois, para a relação do casal. Não tenha fotos de família, foto da mãe, do pai, dos filhos. E também não tenha figuras religiosas dentro do seu quarto. Porque esse local é um lugar para vocês dois viver da intimidade. Imagine só lá na hora, H, os dois juntos, e a foto da sogra, dos filhos, ou uma figura religiosa. Isso vai acabar travando a relação de você com o seu parceiro. Então prepare essa noite, esse ambiente, e que seja rotina sempre esse quarto bem cuidado. Porque às vezes a gente vai preparar uma noite especial e muitas vezes essa noite especial acontece de forma naturalmente. Então que esse quarto possa sempre estar cuidado, sem brinquedos jogados, sem roupa jogada. Também prive esse momento para o casal, exclusivo para o casal. Talvez tem casais que têm filhos pequenos que ainda estão dormindo em cama ao lado ou um bercinho. Tente fazer com que isso reduza o máximo possível de ter a criança ali no mesmo quarto, no mesmo ambiente que o casal. Por quê? Porque a gente compreende, a gente sabe que mesmo a criança dormindo, ela entende o que está acontecendo. Então, o ato, a relação sexual, ela deve ser exclusivamente para o casal. Em hipótese alguma, o casal deve ter relação sexual com o filho, com a filha, com os filhos, dentro do mesmo ambiente. Porque mesmo dormindo, eles vão estar absorvendo aquilo que não é verdade deles. Então, se por alguma vez já ocorreu dentro do seu casamento, de você já ter feito relação com seu esposo, relação sexual com seu esposo, com os filhos no mesmo ambiente, não tem como voltar atrás. Mas a partir de hoje, busque não ter mais isso. Se realmente só tem um quarto lá e o filho precisa ficar naquele quarto,
busque outros lugares, né? Vai para a sala ou coloque o filho dormindo na sala naquele momento. Tire o filho, a filha do mesmo ambiente. Não tenha relações sexuais com seu esposo, com o filho, com filha no mesmo ambiente. Então você organiza essa noite, prepara essa noite especial, de preferência não comam nada pesado, toma um banho junto, em que vocês possam estar acariciando um ao outro, passando óleo, passando creme um pelo corpo do outro. Sinta o corpo do seu esposo e deixa com que ele sinta o seu corpo, que ele passe a mão sobre o seu corpo, usando o toque. Ele possa tocar em você, que você possa tocar nele, que vocês possam conhecer um ao outro. Posteriormente, continuem com esses toques sensoriais, beijos, carícias, falas. Fale aquilo que você gostaria de falar, mas que sejam falas que não venham para colocar rótulos e nem deturpar aquilo que é íntimo de vocês. Tenham fantasias, pensam em algo que vocês dois sintam prazer, que vocês dois sintam paz. Essa outra dica que eu quero deixar para vocês é: muitas vezes você não sabe, Carol, será que é errado? Será que é errado fazer isso entre quatro paredes? Será que é pecado fazer aquilo? Pode ou não pode? Posso ou não posso? O que eu posso fazer com o meu parceiro? O que eu posso fazer com o meu marido? E aí você precisa avaliar 3 aspectos quando você está em dúvida se pode ou não pode, se é errado ou não é, devo ou não devo, é pecado ou não é. Primeira coisa, você precisa olhar o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Ambos vão sentir paz em fazer isso? Você está em paz? O seu esposo está em paz? Ambos vão sentir prazer? Então, tudo isso precisa passar por essas 3 peneiras. Tudo que você for fazer dentro do seu casamento, você precisa ter essas 3 peneiras. O que a Bíblia diz sobre isso? Ambos vão sentir paz? Ou só um vai sentir paz? Se só um sentir paz, não convém. Ambos vão sentir prazer? Ou só um vai sentir prazer? Se só um sentir prazer, não convém. Então, a Bíblia, o que a Bíblia diz, a palavra de Deus, o que Deus diz sobre isso, você se sente em paz, os dois vão sentir prazer, então você já tem a resposta. Muitos casais acabam não usufruindo, ou acabam achando que algo é pecado, algo é errado, ou acabam fazendo coisas que não são bons, que não são boas, que prejudicam a relação, que prejudicam o casamento. Talvez no momento é prazeroso, mas depois vai trazer um dano para o casamento, porque não conseguiram avaliar os 3 aspectos. Principalmente, os dois sentirem paz e os dois terem prazer. De que adianta ter uma relação onde só um tenha prazer? Do que adianta ter uma relação onde vocês não vão sentir paz e que vai trazer danos? Então, ambos precisam ter paz e ambos precisam sentir prazer. Não deixe de escrever o que você gosta que o seu esposo faz na hora do sexo. E mais do que isso, é usar formas verbais e não verbais, diretas e indiretas, para isso acontecer. Deus abençoe, que você possa ter aprendido, que você possa meditar sobre isso, que você possa usufruir da plenitude sexual que Deus deu para nós, mulheres. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Até a próxima aula, na próxima semana.